Olá, eu sou o professor Filipe Bacani e essa vai ser a aula 4 e 5, né, correspondente às aulas 4 e 5 do curso de cálculo numérico. Ok? Eu decidi fazer as duas aulas juntas, vai ficar um pouco mais longa, mas eu acho que vai ficar melhor para a gente poder tanto entender isso. Os dois métodos comparados ficam mais simples de se entender. E além disso, a gente pode comparar o resultado dos dois também, né? E qual que vai ter o melhor resultado e tudo mais. Então, existem, até agora, né, a primeira distinção aqui, né? A gente vai ter que distinguir, né, métodos iterativos de métodos diretos. Eu vou falar sobre norma infinito. Eu vou introduzir o método, né, de Jacobi, né, e depois, né, eu vou falar sobre o caso geral, né, do método e vamos analisar os resultados, como a gente está aproximando a nossa solução. Depois vou falar sobre Gauss-Seidel e também, né, no mesmo exemplo, e depois tentando relembrar ao máximo do caso de Jacobi, né, só para a gente poder justamente poder comparar eles e ver qual dos dois teve o melhor resultado e por quê. E a gente vai observar que um deles vai ser melhor que o outro, muito embora seja mais difícil, mais caro de se fazer as contas, né? Então, primeiramente, a gente tem a distinção, né, entre métodos diretos, né, chamados diretos, e métodos iterativos. Métodos diretos é, por exemplo, a eliminação gaussiana, né? A eliminação gaussiana é um número finito de passos, por quê? Porque nós temos a matriz aqui. Nós temos um número finito de passos. 2, 3. Se fosse 4 por 4, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Que vão eliminar e vão conseguir obter a solução. Um número finito de passos. É isso que eu quero dizer quando o método é direto. Só que acontece o seguinte, muitas vezes nas aplicações, e isso ocorre tanto na programação linear, como na programação, na otimização combinatória, como em modelagem, né? Todas as disciplinas de pesquisa operacional sempre vai eventualmente aparecer problemas que são muito grandes e são o que se chama de esparsos, ou seja, problemas que têm dimensões grandes, né? Estou falando aí de centenas, mesmo milhares de linhas e colunas. E, neste caso, né, isso que eu entendo por problemas grandes. E problemas esparsos seriam problemas que têm uma quantidade muito grande de zeros. De fato, você vai poder medir a esparsidade de uma matriz contando o número de elementos não zero comparado com números de zeros, né? Isso é bastante recorrente na pesquisa operacional, no contexto da engenharia de produção, né? Mas também vai ser bastante recorrente na ciência em geral. Então, sempre quando for possível, sempre quando a matriz de coeficientes tiver a característica que a gente procura, que, né, essa é uma coisa importante, os métodos iterativos não vão conseguir rodar em todos os problemas, todas as matrizes, mas sempre quando possível os programas vão fazer isso mesmo sem te avisar, porque é bem barato do ponto de vista computacional, né? Então, eu só vou colocar aqui, a gente vai ter que em problemas com esparsidade,
ou muito grandes, né? E problemas esparsos são grandes, né? Tem grandes dimensões, né? A gente vai ter justamente isso. E além disso, problemas que são esparsos, o que ocorre com problemas esparsos? Ocorre o seguinte: vamos supor que você tem uma matriz que tenha muitos zeros, tem só alguns elementos diferentes de zero. Se você aplicar LU para eliminar um cara aqui, você pode até eliminar esse cara aqui, vai eliminar, só que você vai criar elementos, vai encher essa matriz à medida que você for aplicando a decomposição LU, por exemplo, eliminação gaussiana. E isso é uma coisa que a gente não quer, porque se o sistema, se o problema ele é esparso, significa que ele tem uma grande quantidade de zeros, como eu já falei. E, além disso, se ele tem uma grande quantidade de zeros, a gente fazer o produto entre essa matriz cheia de zeros e um vetor é barato computacionalmente. Por quê? Porque o computador espertamente vai olhar apenas os elementos não zero, né? E a gente pode fazer isso também, né? Analisar esse problema. E, basicamente, o método iterativo, ou pelo menos essa família, né, dos métodos iterativos, vão justamente trocar, né? Você vai trocar um método direto por produto entre matrizes e vetores. Por que isso? Porque são matrizes, em geral, com muitos zeros, grandes, onde essas contas são baratas, né? Não são todas as matrizes que isso vai acontecer, mas sempre quando possível a gente vai operar nessas condições, com esses métodos, certo? Ok. Os métodos iterativos, eles são baratos, né, como eu já falei, porque a gente vai basicamente trocar os métodos que a gente conhece por métodos que vão trabalhar em linhas inteiras ou colunas inteiras, por métodos que vão direto em alguns elementos que a gente sabe que não são zero, né? Ele vai trabalhar com produto, ele vai trocar a eliminação gaussiana, por exemplo, né, o método, né, a LU, por exemplo, por produto entre matrizes e vetores. Só que ele vai fazer isso de forma iterativa, quer dizer, a gente sempre vai ganhar alguma coisa, né, se o método for bom, né? Então ele vai ser mais barato, rápido, mas a solução vai ser sempre aproximada. Significa que a gente teria que, para ter uma solução exata, entre aspas, a gente teria que rodar esse método infinitas vezes. Mas veja, mesmo que você não precise rodar infinitas vezes, mas se você rodar 10.000 e conseguir 16 casas depois da vírgula de precisão, acho que já está bom, né? Então veja como que é diferente a gente pensar nessa forma, em problemas desse tipo, e por isso que a gente vai precisar, inclusive, escolher a hora de parar, né? Qual que vai ser a minha precisão, né? Eu não vou poder comparar a minha aproximação com a solução verdadeira, né? Até porque, né, em problemas reais a gente não sabe a solução verdadeira. A gente vai precisar de outras formas de medir o quão perto estamos da solução do problema. Sim? Então, a gente vai precisar pensar no critério de parada, que é o que eu chamo de critério de parada. E o livro também vai chamar de critério de parada, né? Ok. Então, nosso objetivo é basicamente essa aqui é a notação que nós temos, né? X, k mais 1 não é uma potência, um vetor elevado a uma potência, tá? Seria a iteração k mais 1 desse vetor, dessa solução, dessa aproximação. E a gente denota, né, uma aproximação, né, aqui dessa forma, com esse... o livro também do Campos Filho vai denotar dessa mesma forma, né? E daí depois eu vou dizer como que os elementos vão ser representados, né? E os elementos desses vetores. E se o método é bom, né, o método vai ter essa cara aqui, quer dizer, a próxima iteração vai ser uma matriz vezes a iteração anterior mais um outro vetor fixo,
né, que não depende, né, justamente desse cara aqui. E a gente vai ver como que esse sistema vai se relacionar com o ax mais b, né, o sistema linear. E se o método for bom, né, tanto o método de Jacobi quanto o método de Gauss-Seidel vão ser bons, né, no sentido que a próxima aproximação é melhor do que a anterior, comparado com alguma métrica que a gente vai dizer qual que é, certo? Vai ser basicamente o resíduo, por isso que eu estou falando do resíduo há tanto tempo. A gente vai precisar dele, ok? Muito bem. Então, vejamos. Se a gente olhar aqui, para esse sistema aqui, ax igual a b. Se eu somar o vetor x dos dois lados, que eu tenho, né, x mais b do lado direito, x mais ax. Só que x é identidade vezes x, né? Ok? Aqui, isso é igual a isso. E daí eu passo o ax para lá, para o lado esquerdo. Então, eu vou ter x igual a identidade vezes x menos a vezes x mais b. Então, como eu tenho esse vetor que multiplica essas duas matrizes, eu posso colocar essa multiplicação em evidência. Eu vou ter que x é igual a identidade menos a vezes o x mais b. Veja, né? Aqui do lado esquerdo eu tenho a próxima iteração e do lado direito eu tenho a iteração anterior, né? Então, k mais 1, xk. Ok? E a gente vai fazer o mesmo procedimento com uma matriz qualquer, que eu vou chamar de P, que é uma aproximação de x. Tá? Eu já vou explicar de onde vem esse P. Mas, vamos supor o seguinte. Isso é px mais ax igual a px mais b. Perdão, vetor b. Se eu subtrair dos dois lados ax, o que vai acontecer? Esse cara sai, eu vou ter que px vai ser igual a px menos ax mais b. E daí eu vou ter que p menos a vezes o vetor x eu vou ter isso aqui. Então, do lado esquerdo eu tenho o novo valor, a nova aproximação. Do lado direito eu tenho o valor anterior. E P, eu já falei, né, que é uma aproximação de A, né, no sentido que é próxima, sim? Mas, além disso, a gente quer, como eu já falei, que essas operações sejam baratas do ponto de vista computacional, ok? Então, se P parece com A, se P é uma aproximação de A, isso aqui vai ter muito zero, porque eu estou subtraindo P de A. Então, estou eliminando alguns, eu gostaria que fossem todos, ou quase todos, né? Para a gente poder fazer essa conta baratinho, porque tem muito zero, ok? E se esse cara aqui é uma aproximação, se P é uma aproximação de A, eu vou resolver isso a cada passo, né? E P, além de ter que ser uma coisa que aproxime, que seja próxima da matriz original A, ela tem que ser uma matriz que tenha uma estrutura boa, triangular ou diagonal. Por quê? Para que eu consiga fazer isso aqui barato, porque se isso aqui for diagonal, ou for uma matriz triangular, por exemplo, superior ou inferior, eu vou conseguir fazer essas contas rápido, porque a gente tem
né? A gente não vai escrever inversa do lado esquerdo aqui, mas a gente vai conseguir resolver isso de uma forma bem simples, né? A gente já vai ver os exemplos. Né? Então, basicamente, para uma matriz A qualquer, a gente vai ter, ó, essa conta que eu fiz aqui, ela vai ser justamente a próxima aproximação vezes a matriz P é igual a P menos A vezes a aproximação atual mais um vetor B. Essa vai ser uma aproximação do sistema AX igual a B. Sim, eu vou me referir várias vezes a essa fórmula aqui, né? Desde que, e eu quero que essa conta seja boa de fazer, quer dizer, ela tem que ser, essa matriz aqui do lado esquerdo, ela tem que ser triangular ou diagonal, né? De fato, os dois métodos que a gente vai trabalhar, que é o método de Jacobi e o método de Gauss-Seidel, o método de Jacobi vai ser a diagonal de A, e o método de Gauss-Seidel vai ser a diagonal e todo mundo que está abaixo da diagonal, que vai ser a nossa matriz P. Ok? E, eu já falei isso, mas vou falar novamente. A gente não vai calcular explicitamente a inversa de P. A gente vai ver como no método a gente consegue embutir isso. E não vai ser difícil. Tá? E, né, vem aqui os tipos, né, de matrizes que a gente vai trabalhar, que são o que a gente chama de matrizes diagonalmente dominantes. Elas vão ser bastante importantes para a gente, porque justamente são os casos que a gente vai conseguir fazer usando esses métodos. Se não for desse tipo, a gente vai precisar de algum outro método. LU, por exemplo. Eliminação gaussiana, por exemplo. Então, vamos pensar o seguinte. Se P, essa matriz aqui, ela tem que ser uma aproximação de A, né, da matriz A, então, se eu estou dizendo que P tem que ser parecido com A, e vamos dizer que essa matriz P seja diagonal. Isso vai implicar que a diagonal representa de forma aproximada uma boa aproximação da matriz A. Então significa que a diagonal manda na matriz, no sentido que é onde tem os elementos de maior módulo naquela linha, naquela coluna. Então isso quer dizer o seguinte: neste caso, como neste caso aqui, com o P tem que ser sempre uma aproximação de A. Ao fazer essa aproximação aqui, vai implicar que a diagonal em módulo tem que mandar no resto da linha, né? E basicamente os casos que a gente vai trabalhar, né? Uma matriz vai ser dita, né, estritamente diagonalmente dominante se a diagonal, os elementos da diagonal forem maiores que a soma dos outros elementos em módulo. Eu peço que antes de você passar para frente nessa aula, se você puder pausar essa aula nesse momento e dar uma olhada nisso aqui. Pense um pouquinho sobre isso, que essa notação em termos de linha e coluna vai ser fundamental para a gente. Vai ser fundamental para a gente, tá? Esses índices e tudo isso, tá? Estritamente, porque tem alguns casos que pode ser maior ou igual, daí não seria estritamente. Mas para o que a gente precisa aqui seria estritamente. Tem alguns resultados mais fracos que pode ser, a diagonal pode ser maior ou igual, ou a soma de todo mundo naquela mesma linha, certo? E, né, como eu falei, os métodos que a gente vai ver aqui só vão funcionar em matrizes desse tipo, né? Mas vamos lá para o método de Jacobi. Sim? Aí vem a questão. Eu tenho esse sistema aqui, certo? Agora vamos voltar para a nossa definição da matriz estritamente diagonalmente dominante. O que é A11 em módulo? 3, que é maior do que 1 em módulo, mais 0 em módulo, mais 0 em módulo. Então, primeira linha, ok. Segunda linha, A22 é maior do que A21 mais A23 em módulo. Quer dizer, o módulo de 3 é maior do que o módulo de 2. Ok? Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Então, é uma matriz que pode ser aplicado o método, né, de Jacobi, e a gente vai ver que a gente pode fazer isso porque é uma matriz
dita diagonalmente dominante, estritamente diagonalmente dominante. Certo? Como eu falei anteriormente, o método de Jacob, essa matriz P aqui, ó, ela vai ser justamente a diagonal. Certo? Agora vamos pensar o seguinte. Antes de eu começar a fazer as contas, vamos olhar o seguinte. Eu sei que a notação vai ficar carregada, mas a gente não tem muito o que fazer aqui, né? Então, eu tenho x0, quer dizer, nossa primeira aproximação, que no nosso caso vai ser tudo zero. Veja, esse é um dos problemas também que nós temos aqui, com métodos desse tipo. Para fazer a LIU, a gente não precisava de um palpite inicial para a solução. Quanto melhor for esse palpite, né, quanto mais próximo ele estiver da solução do problema, menos a gente vai precisar rodar o método. Né? Muitas vezes a gente não sabe nada, mas se a gente sabe alguma coisa sobre o problema, a gente pode usar isso para ajudar a gente e ter que rodar menos. É muito comum você colocar apenas zeros aqui, certo? Na primeira vez que roda o método. Bem comum. Tá? A gente vai fazer isso justamente para mostrar que como eu estou sendo bastante... Eu não estou sendo tendencioso aqui jogar você próximo da solução real. Tá? Mas, voltando à notação, x01, x02, x03. Componentes 1, 2, 3 e 4 da iteração 0. Da iteração 0. x1 vai ser x1, 1, primeiro elemento elemento do vetor da primeira aproximação. x2, 1, segundo elemento da primeira aproximação. E por aí vai. Certo? Agora vamos lá. Como é essa matriz aqui? D menos A. Né? É só pegar a matriz A e retirar a diagonal dela. Né? Então, é a negativa de A. Né? Então, todo mundo troca de sinal aqui. Ó. O que era menos 1 se torna 1. O que é 1 se torna menos 1. E a diagonal se torna 0. Ok? Se eu aplicar D, né? D é justamente a diagonal. Certo? Então, se eu aplicar D aqui, eu vou ter, se eu olhar para cá, ó, menos 3 vezes x1, primeira iteração, só apagar isso aqui que eu copiei, colei de outro lugar. Agora está correto. Então, se eu fizer diagonal, como é que seria esse cara aqui, ó? Deixa eu só fazer rapidamente aqui. dx1, né? Vai ser menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, tudo zero aqui. 0, 0, vezes x1, 1, x2, 1, x3, 1, x4, 1. Então, menos 3 vezes x1, menos 3 vezes x2, 1, menos 3 vezes x3, por aí vai. No lado direito, eu vou aplicar essa matriz aqui, ó, na minha iteração anterior, que é a 0. Então, nós temos esse sisteminha aqui. Deixa eu só... Está faltando 0 aqui. Pronto. Então, como todas as componentes são 0, vai ser 0 menos 0 mais 4. Esses dois aqui também são 0, 0. Esses dois são 0, menos 6. Esse 0, menos 5. Certo? E daí eu vou resolver o sistema. Eu vou ter que a primeira aproximação vai ser menos 4 terços. A segunda vai ser 0. A terceira vai ser 2. A quarta, 5 terços. Só fazendo essas continhas aqui. Daí eu coloco isso aqui em decimal, porque a gente vai precisar comparar isso com a solução
original do problema, né? Mas antes disso, se você puder pausar o vídeo e fazer a conta para a segunda iteração, veja que a gente vai ter exatamente o mesmo padrão. Eu vou ter que o x2 substitui 1 por 2 aqui, ó, em cima, e 0 por 1 aqui. Você vai ver que vai ter a mesma coisa, né? E daí você vai obter esse x2, este vetor aqui. A gente vai ter o mesmo padrão para todas as iterações aqui, certo? Daí a gente vai entrar na questão, como saber se a nossa solução é boa? Sim? Agora, a gente calculou, partimos dessa aproximação aqui, calculamos a primeira delas, sim? E daí, como saber se o nosso método melhorou a solução? Se a gente utilizar o resíduo, né? Se eu calcular o resíduo usando a solução 0, o resíduo usando a solução 1, eu tenho esses dois vetores aqui. Eu calculo a norma euclidiana deles, certo? E por que eu escrevo norma 2? Porque existem várias normas, né? Várias normas. Uma delas, que é a norma infinito, vai ser uma norma que vai ser muito fácil de calcular. Quer dizer, ao invés de eu fazer a conta usando todos os elementos, eu vou pegar apenas o maior em módulo. E pronto, vou resolver o problema. Agora, qual seria a melhor aproximação? Usando a norma euclidiana, a gente teria este resíduo para a primeira aproximação, x0. Para a segunda aproximação, se eu calcular a norma 2 aqui, eu vou ter esse valor que é menor do que esse. Então, a gente pode concluir que o método melhorou a aproximação da solução. Tá bom ainda? Não. Mas melhorou, né? Dividiu pela metade o resíduo. A norma do resíduo, melhor dizendo, né? Então, a gente vai poder fazer essa mesma coisa usando a norma infinito, que vai ser basicamente você pegar apenas o elemento de maior módulo. Então, a norma infinito de R0 seria seria 6, né? Positivo, perdão, e a norma infinito de R1 seria 3,33, certo? E também, né, da mesma forma que a norma 2, ou a norma euclidiana, apontou a gente de que R1, né, x1 é uma melhor aproximação da solução que x0, a norma infinito também nos apontou isso, porque é menor, né, quase a metade da norma do vetor. Sim? Existem muitas normas. Existe a norma 1, né, que é o do módulo. Existe a norma 2, que é a norma euclidiana, né? E a norma 2 é chamada justamente de norma euclidiana, é chamada de norma 2 por conta desse quadrado aqui, ó. Ok? E tem muitas utilidades, mas computacionalmente, na prática, a gente vai usar a norma infinita pela praticidade dela. Muito embora a gente possa até precisar de mais operações para poder chegar numa boa precisão, mas isso ainda vale a pena do que ter que calcular essa norma usando quadrados a cada iteração, que pode ser caro do ponto de vista computacional. Ok? Agora vem a seguinte pergunta. Aí vem uma pergunta. O que vai acontecer com a distância entre as aproximações? Veja, à medida que, né, supondo que o método melhora a cada iteração, quer dizer, a cada iteração ele se torna mais próximo da solução exata, ok? Perfeito? Ao supor isso, isso vai ser verdade no caso do método de Jacobi e também no método de Gauss-Seidel, nos dois métodos, desde que sua matriz seja diagonalmente, estritamente diagonalmente dominante, ok? Agora, qual o comportamento disso aqui? Veja, à medida que você vai chegando cada vez, vai iterando, né? Significa que
à medida que você vai iterando, você vai ficando cada vez mais próximo da solução real ou exata, não sei, certo? Eu poderia chamar de solução exata do problema. Agora, mas se a gente se aproxima cada vez mais, a distância entre esses vetores diminui. Então, se o nosso método funciona, né? Quando k vai para infinito, esta norma vai para zero. Se o método bom, né? Importante dizer. Se ele funciona. A gente não vai fazer essas provas aqui não, mas é importante ter isso em mente, né? Porque se o método é bom, ele precisa ir para zero, né? A distância, né? Entre o elemento e o próximo. Porque se você chegou na solução, vamos supor que você tenha chegado exatamente na solução, você vai aplicar o método e não tem para onde ir. Ok? Porque você já chegou na solução. Então a distância entre o elemento atual e o próximo é zero. De fato, a gente vai utilizar isso aqui como um dos critérios de parada. Na verdade, vai ser o que a gente mais vai utilizar. A distância entre um elemento e o próximo. Na verdade, a gente vai dividir aqui por uma outra norma só para a gente poder lidar com esse scaling, esse fator de escala. Mas, quando isso aqui for pequeno, muito pequenininho, a gente sabe que o método não está mudando muito. Se ele não está mudando muito, significa que ele está próximo da solução. Se ele está próximo da solução, eu posso parar. Né? O quão próximo, né, vai ser determinado. Quanto menor for o que eu pedi para isso aqui, melhor vai ser a nossa aproximação. Ok? Agora, vejamos, né? É justamente isso que eu estou falando, critério de parada. Né? É a condição que determina quando a gente tem que parar de iterar o método, porque eventualmente a gente vai precisar parar de iterar. Né? Um terceiro critério vai ser o seguinte. É só para você estima, né, determina previamente um número máximo de iterações e fala que enquanto for menor que aquilo, pronto. Então, se uma dessas três coisas acontecer, você para. Né? Ele sempre utiliza isso aqui no código, né, para que a gente não faça muitas contas à toa. Então, se você chegar aqui, das duas uma, ou você precisa aumentar esse K máximo, ou tem algum problema no seu código, porque você não está chegando na solução. Né? Um desses critérios de parada seria o resíduo. Né? Isso aqui é caro de calcular, mas é possível. Né? Então, esse epsilon seria o que a gente define por uma tolerância do nosso método. Quanto menor for essa tolerância, melhor vai ser a nossa aproximação. Eu já vou dizer o que seria um valor típico disso. Né? Então, quando este resíduo, a norma desse resíduo for menor do que uma tolerância, a gente para. Né? Uma outra possibilidade seria essa aqui, né? Que é o que a gente vai utilizar na prática, de fato. Na aula de hoje eu vou utilizar os dois, essas duas aqui, só para a gente poder justamente para a gente poder determinar qual o critério mais restrito e tal. Mas na prática, a lista de exercícios vai pedir que vocês utilizem esse aqui. Eu posso pedir os dois, mas isso aqui é muito mais fácil de calcular do que o próximo, do que esse aqui, certo? Esse aqui é o que mais se utiliza na prática. Os valores típicos, né, de epsilon é 10 a menos 4, né, no caso se você estiver fazendo essa conta manualmente, ou 10 a menos 8, no caso computacional. Então, se nós pegarmos as minhas aproximações, utilizando o método de Jacobi, e fazer a subtração entre elas, né, como esse cara aqui é zero, é mais fácil de fazer. Né? Eu vou ter este caso aqui. A norma de
dessa diferença, ela vai ser o módulo do maior elemento aqui, que vai ser 2. Dividido pela norma de x1. x1 vai ser este aqui, então é 2. Quer dizer, o maior elemento em módulo vai ser 2. Então veja, a gente divide, né, por a norma da aproximação, justamente para que quando as soluções tenham valores muito grandes ou muito pequenos, a gente sempre esteja cometendo um erro que seja proporcional ao tamanho da solução. É por isso que isso aqui é tão usado na prática, né? Se a gente tivesse essa tolerância de 10 a menos 4 no nosso exemplo, a gente precisaria de 19 iterações no critério 1 e 16 iterações no critério 2. Ok? No nosso exemplo, né, a gente partiu de x0, a gente calculou x2, mas, por exemplo, a quarta aproximação aqui, ó, veja como ela já se aproxima, né, da minha solução. Tá vendo? Tô fazendo uma coisa de olho no olho aqui, mas é possível ver que é uma aproximação razoável, né? E a aproximação 19, por exemplo, veja como eu preciso aqui, ó, a partir da quarta casa, né? É a precisão que eu tenho aqui do método. Veja que esse critério aqui, o 1, ele é mais estrito, no sentido que ele é mais restritivo, né? Se você estiver preocupado com a precisão da sua solução, né? E você precisar escolher um dos dois, e você tiver maquinário para fazer essas contas, utilize esse aqui, né? E pronto, você faz essas contas a mais e já resolve o problema, certo? Se a gente voltar, agora a gente vai tentar fazer uma análise um pouco mais fina do que aconteceu nesse exemplo aqui, certo? Então, nós temos, esse é o sistema, perfeito? Este aqui é o método, este é o método, essa é a matriz D menos A. Então, vamos lá. Então, a diagonal aqui, ó. A11, A22, A33, A44, por aí vai. Aqui nós temos elementos fora da diagonal, que são esses aqui, e todos eles estão de sinal trocado. Perfeito? Então, veja como que está montado isso aqui. Eu tenho do lado esquerdo todo mundo que é a próxima iteração, K mais 1. Do lado direito, todo mundo que está na iteração atual, K. Né? Então, eu vou obter x mais 1, x1, né, a primeira iteração, a partir de x0, por exemplo. Fazendo essas continhas aqui. Eu estou fazendo o caso geral porque a gente vai precisar pensar nisso, né? Justamente pensando nesse nosso caso geral. Então, se eu partir, né, de um caso qualquer, certo? Uma matriz qualquer, né? Uma matriz A1, A2, e até tudo mais. Né? Pensando em 4 dimensões, vai ser o suficiente para a gente poder entender como é que as coisas vão funcionar. Agora, independente de como seja o restante da matriz, o lado esquerdo vai ser uma coisa simples, né? Ele vai ser a diagonal, uma matriz diagonal vezes um vetor. Certo? Então, o primeiro componente vai ser A1 vezes x1 e por aí vai. Sim, é só fazer essa conta aqui. Como é uma matriz diagonal, isso é simples. O lado direito vai ser um pouco mais complicado, mas não muito. Veja, D menos A vai ser a matriz A, né, negativa, né, quer dizer, menos A, né? E eu vou retirar a diagonal.
Ok? E vamos lá. E multiplicado pela iteração K. E somado por esse vetor B, B1, B2, B3, B4. Daí, se eu fizer essa multiplicação aqui, ok? Nós temos que, a gente abrindo essas contas aqui, eu vou ter 0 vezes esse aqui, mais este vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, tá vendo? Mais esses vetores aqui. É a mesma coisa para o restante. Veja que eu vou ter este vezes este, mais este vezes esse, mais esse vezes esse, este vezes esse, mais este vezes esse, mais esse vezes esse, este vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Veja que do lado direito eu não vou ter uma contribuição do próprio elemento, do elemento da própria linha. Por quê? Porque eu tenho um zero aqui. Então, no x1 eu não vou ter... O x1 não vai aparecer aqui, porque ele está zero. Na segunda linha, o x2 não vai aparecer. Na terceira, ele não vai aparecer. E é por isso que eu escrevo isso aqui, ó, a partir deste somatório aqui. Né? E eu peço que... Eu pedi quantas vezes para pausar o vídeo? 3 vezes. Essa eu acho que é a terceira. Antes de continuar, se convence de que isso é igual a isso. Isso é muito importante para a gente, porque mesmo que eu te forneça a fórmula, você precisa saber interpretar ela, em termos da notação nossa. Ok? Eu sei que é pesada, eu sei que essa notação é pesada, mas a gente precisa lidar com ela. Ok? Faz parte do nosso arcabouço da matemática universitária lidar também com essas notações mais pesadas, né? Muitas vezes, né, em otimização combinatória, você tem problemas com a matéria no início por conta da notação, e apanha um monte por causa da notação. Somatórios, produtórios e por aí vai. Então, pense um pouco nisso aqui como uma preparação para, pelo menos nesse sentido, para esses problemas. Ok? Então, se a gente igualar os dois lados, ó, só coloquei o lado esquerdo aqui, ó, e o lado direito do outro lado, que é basicamente igual. Como a matriz A é diagonalmente dominante, este elemento da diagonal, todos eles vão ser diferentes de zero. Então, eu posso dividir aqui, ó, né? E uma outra coisa que eu fiz para simplificar um pouco a nossa notação, como todo mundo é negativo, eu passei esse menos para fora do somatório. Então, faz o somatório e depois multiplica por menos 1. Ok? É isso. Então, você fixa a linha, roda a coluna. 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 Né? E para uma matriz geral, né, A e J, que essa matriz é n por n, B é um vetor de n dimensões, né? xk, né, a aproximação denotada dessa forma, a gente vai ter que a próxima iteração, né, melhor dizendo, o elemento i da próxima iteração, ele vai ser dado por essa fórmula. Ok? Isso eu vou fazer. Importante que você entenda isso. Eu não quero que você decore essa expressão. Mas é importante que você, se possível, refaça esses passos aqui, pelo menos no exemplo. E daí tenta encaixar esse exemplo aqui, ó. Tenta fazer isso. Ok? E daí nós temos o teorema de convergência, que eu não vou demonstrar, mas só para a gente formalizar aqui, né? Então, enfim, basicamente ele está dizendo o seguinte: se nós temos um sistema n por n, né, onde a matriz A é n por n, um sistema linear de n dimensões. Se essa matriz A for estritamente, diagonalmente dominante, então a iteração do método de Jacob, deixa eu só colocar Jacob aqui, método de Jacob,
Essa iteração aqui ela vai produzir aproximações que irão tender ou se aproximar da solução exata do problema, independentemente da aproximação ou condição inicial que eu colocar no problema. Isso é importante. Eu posso dar qualquer condição ou qualquer aproximação inicial para o problema. Ele vai chegar lá. Né? Se a gente vai precisar rodar muito ou pouco, a gente já não sabe. Né? Mas, obviamente, se você inicializar o seu problema próximo à solução, você vai precisar de menos iterações. Se você conseguir iniciar seu método mais próximo da solução, independentemente da aproximação inicial x0. Okay. Então, veja que eu não estou falando quão rápido ele vai, é um teorema bem genérico, só para a gente poder deixar essa aula mais completa. Né? E eu coloquei alguns resultados aqui, ó, do nosso exemplo, né? Só deixar claro aqui que a gente está falando do exemplo. Então, por exemplo, né, a gente já calculou essa norma aqui, mas veja como a distância entre um elemento, numa aproximação, e o seu próximo elemento vai diminuindo à medida que a gente vai iterando com o método. Certo? E nós temos o outro critério, que é o resíduo de fato. Né? Veja como ele também diminui. Mas veja que ele diminui menos, né? Ele começa maior, diminui muito menos que o outro. Que esse critério aqui. Né? Para 4 iterações e por aí vai. E a gente fala novamente que esse critério aqui ele é mais estrito que este aqui. No sentido que a gente precisa de mais iterações aqui para chegar num resíduo pequenininho. Uma norma pequena de resíduo. Ok? Ok, agora vamos falar do método de Gauss-Seidel, certo? O método de Gauss-Seidel é o seguinte, vai ser a seguinte ideia. Nós voltamos, né? É a mesma fórmula anterior, né? A mesma ideia, só que essa matriz P não vai ser mais a diagonal, vai ser uma outra matriz. Né? Então, se a gente voltar ao exemplo anterior, com a mesma solução inicial, né? Se a gente aplicar o Gauss-Jacobi, a nossa iteração vai ser desta forma aqui, né? Como a gente já viu ainda nessa aula. Agora, é a seguinte coisa. Como o método, a gente espera que o método funcione, né? Ele seja bom, a gente espera que as componentes da próxima iteração sejam mais próximas da solução do que as da anterior. Sim? Quer dizer, os elementos de xk mais 1 seriam... A gente espera que eles seriam mais próximos. Por exemplo, este cara aqui, x1k mais 1, ele seria mais próximo da solução do que esse aqui. Faz sentido isso? Quer dizer, esse elemento é mais próximo da solução real do que este elemento. Por quê? Porque esse aqui está uma iteração depois. Sim? Só que, né, esse é o primeiro elemento. Né? A primeira justificativa aqui que vai alterar o método. Sim? Agora, se a próxima iteração é melhor do que a anterior, por que eu não utilizo, sempre quando possível, os elementos da própria iteração que eu já estou? Por exemplo, aqui, quando eu vou calcular o x2k mais 1, eu já conheço esse cara aqui, porque eu já fiz essa conta. Então, eu posso, ao invés de
lidar com o cara da iteração anterior, eu já coloco da próxima aqui, porque esse valor já está atualizado. Ele já está, né, espera-se mais próximo do elemento anterior do que o mesmo elemento da iteração anterior. É a mesma coisa aqui, ó, x2. Eu já calculei, né, o x1, então eu coloco ele já novo. Esse cara aqui é a mesma coisa, eu já calculei x2, eu coloco ele novo. x4, eu já calculei x3, eu coloco ele novo. Aqui, ó. É o mesmo sistema aqui, dessa forma. É o mesmo sistema, o mesmo problema, só que com a diferença de que aqui eu estou já substituindo os elementos atualizados, né? Esses caras aqui, porque eu já calculei ele, eu já sei quais são, porque quando eu chego aqui na segunda linha, eu já calculei a primeira. Quando eu calculo a terceira, eu já calculei a segunda e por aí vai. Entende? Então, ao fazer isso, né, eu substituo esses três caras que eu já sei quem são a essa altura, não pelo cara em K, pelo cara em K mais 1. Faço isso. E daí, eu vou fazer o seguinte, vou passar esses três caras para o lado esquerdo. Por quê? Porque o lado esquerdo, aqui, ó, o lado esquerdo que contém o que está sendo feito em K mais 1. O lado direito contém o que está em XK. Então, se eu trouxer esse cara para cá, tensão negativa aqui, ó, tá? Tensão negativa aqui. E o lado direito eu vou manter esses três elementos aqui. Ok? Tudo bem? Será que faz sentido isso? Eu trouxe esse cara para cá, esse cara para cá, esse cara para cá. Por quê? Porque eu preciso ter uma coisa desse framework aqui, ó, esse cara aqui, dessa forma. Certo? Mas se eu fosse escrever matricialmente o lado esquerdo aqui, como é que ficaria? Vejamos. Vejamos. A diagonal, né? Por exemplo, xk mais 1, eu vou multiplicar por menos 3, porque esse cara aqui, eu não tenho nenhum outro, então é 0. 1, 2, 3 zeros. Xk mais 1, ó, menos 1. Sim? Por quê? Porque está multiplicado aqui. A diagonal, menos 3. 0, 0. Atenção, tá? Estou multiplicando esse vetor por esse vetor, fazendo produto interno aqui, ó. Aqui, aqui. Este, o produto desse, mais esse, mais esse, mais esse. Igualmente, x3 vai ser a própria diagonal. Ok. x4 eu não tenho, 0. x1 eu não tenho, 0. x2 eu tenho? Tenho. Qual que é o número que está multiplicando aqui? Menos 1. Por fim, a diagonal menos 3. Eu não tenho x1, eu não tenho x2. E x3 vai multiplicar pelo número menos 1. Ok? Do lado direito, o que nós temos? Nós temos menos 1 em x1. Tá. Ok. Aqui não é x1. Aqui é x2. x2. Portanto, deixa eu só arrumar lá em cima. Menos x2 mais 4. Veja. Quando eu aplico a função, aqui vai ser menos x2, 0. Porque eu estou aplicando do lado direito essa multiplicação matriz com o vetor x0. Certo? O resultado dá o mesmo, que nesse caso aqui era tudo 0. Ok? Então, é isso mesmo. Ok. Voltamos.
Tá. Aqui eu não tenho ninguém do lado direito. Aqui eu tenho que corrigir também, sim. 2, 2. Então aqui eu não tenho ninguém em x1. Aqui eu não tenho ninguém em x1. Aqui eu tenho menos 1 em x2. Não tenho x3, não tenho x4. Aqui eu não tenho ninguém em x1. Quer dizer, o que eu tenho está em k mais 1, então está do outro lado. Certo? 0, eu tenho um cara em x3 multiplicado por menos 1. Aqui eu vou ter 0, 0, 0, menos 1 vezes x4 e 0, 0, 0, 0, porque eu não tenho ninguém aqui na iteração k. Né? Certo? Isso. Mais esse vetor b aqui. Então, só uma coisa. Que matriz que é essa aqui? Veja, essa matriz aqui, ela é todo mundo que está abaixo da diagonal. É a diagonal e todo mundo que está abaixo da diagonal. Certo? Entendeu? Então, veja, esse método ele vai ser diferente do método de Jacobi, no sentido que o método de Jacobi trabalha do lado esquerdo só com a diagonal. E o método de Gauss-Seidel vai trabalhar com a diagonal e com os elementos abaixo da diagonal. Mas com essa justificativa aqui que eu acabei de dar, né? De a gente trabalhar com os elementos já atualizados, certo? Então, eu vou ter uma iteração nesse padrão aqui. Perfeito? E vamos fazer as contas. Vamos fazer as contas. Né? x0, né, vai ser 0. Então, vamos fazer essas contas aqui. Então, menos 3. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar menos 3 x1, 1, igual a menos x2k. K vai ser 0, né? Mais 1. x2, a segunda componente de x0 é 0. Então, eu vou ter que o x1 vai ser igual a 1. Ok? Perdão. Vai ser, eu vou ter que menos 3x1, 1 vai ser igual a 1. Portanto, o x1 vai ser menos aqui não é 1, é 4. 4. Então vai ser 4. Então, portanto, vai ser menos 4 terços ou menos 1,333. Certo? Então, veja que a primeira iteração aqui do método de Gauss-Seidel, ela vai ser idêntica à de Gauss-Jacobi. Eu coloquei até aqui o Gauss-Jacobi. Por quê? Porque até o momento eu não tenho nenhuma atualização. A partir da segunda componente eu vou utilizar a primeira já atualizada e a gente vai ver uma mudança no resultado. Ok? Mas vamos lá. Então eu vou ter que menos x1, 1 menos 3x2, 1 é igual a menos x3, 0. Veja aqui do lado direito, aqui eu tenho isso aqui. Este cara já vai ser o atualizado, né? Então, eu vou ter que o menos 3x2, 1, ele vai ser igual a menos x3, 0, mais x1, 1. Então, x2,
x2, 1 vai ser... esse cara é zero, então vai ser menos 1,3333 dividido por menos 3, que vai me dar 1,3333 dividido por menos 3, 0,4444. Então vai ser 0,4444. Veja uma coisa. Olha o cara a aproximação de Gauss-Jacobi aqui, ou de Jacobi. É zero, né? Veja a solução exata. Veja que eu estou mais próximo da solução exata aqui do que com o método de Jacobi, né? Veja que basta você utilizar uma vez, né, um valor atualizado que a gente já observa uma melhora. Sim? Vamos lá. Vai ser o terceiro. Vai ser menos x2, 1, menos 3x3, 1. Isso é menos x4, 0, menos 6. Então, eu vou ter aqui menos 3x3, vai ser menos x4, 0, menos 6, mais x2, 1. Então, portanto, eu vou ter aqui meu x3, 1, vezes menos 3, vai ser, esse cara é 0, menos 6, mais este cara aqui, 0, 4, 4, 4, 4. Vou fazer essa conta aqui, vai ser menos 6 mais 0,4444, tudo isso dividido por menos 3. 0,8519. Perdão. É isso mesmo. É 1,8519. Ok. Veja, né, como a gente está próximo aqui da minha solução. Muito embora no caso de Gauss-Jacobi a gente já está exatamente onde a gente quer, mas estamos próximos também, né? Então vamos lá. Como é que vai ser o x4? Eu vou ter menos 3, menos x3, 1, menos 3x4, 1, aqui, igual a menos 5. Então, menos 3x4, 1, vai ser igual a menos 5, mais esse cara aqui. Esse cara aqui eu já conheço, né? Então, vai ser menos 5 mais 1,8519 dividido por menos 3. 1,0494. 0,494. Então veja que a última componente, ó, vou mostrar. A última componente está muito próxima de 1, se comparado à última componente daqui, certo? E por mais que este cara esteja mais próximo e esse esteja mais longe, eu peço o seguinte, eu peço que você mostre, né, que o resíduo deste cara aqui mostra que o resíduo aqui, ó, melhor dizendo, né, B menos AX1
na norma infinito é menor do que B menos AX1J. E essa aqui é a aproximação de Jacobi. Sim? Tenta fazer isso. Ok? Agora, vamos tentar fazer caminhar em direção ao caso geral aqui. Como é que seria a iteração geral de Gauss-Seidel? Eu acho que aqui é 4. Eu arrumei nas contas, mas quando copiei de um lugar para o outro, ficou errado. Quatro, ok. Então, no caso geral, né? Então, nós temos a matriz M, né? Eu chamei de matriz M. A matriz M vai ser todo mundo abaixo dessa diagonal aí, né? No caso de Gauss-Seidel, né? M menos A é A negativo, sem a diagonal e todo mundo que está abaixo dessa diagonal, vezes o cara na iteração K. Aqui, do lado esquerdo, na iteração K mais 1. Vetor B igual ao outro caso. Então, a gente tem uma coisa. Nota o seguinte. Todo mundo que está abaixo da diagonal, J é menor ou igual a I. Por exemplo, aqui ó, a coluna é menor ou igual do que a linha. Coluna menor ou igual do que a linha. Coluna menor ou igual do que a linha. Por aí vai. Sempre quando a coluna for menor ou igual do que a linha, eu vou estar na iteração K mais 1. Sempre quando eu estiver acima da diagonal, quer dizer, J é maior do que I, J é maior do que I, J é maior do que I, estritamente maior, né? Eu vou estar na iteração K, na iteração anterior, né? Lembrando, esse é a nossa iteração aqui. Muito bem. Como é que vai ser o lado esquerdo dessa coisa aqui? Veja, é importante ter isso aqui em mente, né? Quando nós fazemos essa multiplicação aqui, ó, a gente vai começar a ter esses caras aqui, certo? Então veja, olha que interessante. Na segunda iteração, eu já utilizo a primeira, já atualizada. Na terceira, eu utilizo a primeira e a segunda, já atualizadas. Na quarta, eu vou utilizar a primeira, a segunda e a terceira já atualizadas. Perfeito? E eu posso representar isso a partir de somatórios. Esse aqui são os caras da diagonal que eu separo, porque eu não sei quem são as minhas incógnitas aqui. E eu separo cada um desses caras aqui, esses dois aqui, esse um aqui e esses três, em um somatório. Que somatório é esse? É a IJ quando J é menor do que I. Quando J é menor do que 3, eu vou fazer. Por quê? Quando J é 1 e 2, eu vou ter isso aqui. Quando J é 1, 2 e 3, eu vou ter isso aqui. Por quê? Quando J é menor do que 4. Ok? Eu sei que é pesado essa notação, mas a gente vai precisar disso para a gente poder trabalhar. Ok? Esse aqui é o lado esquerdo. Perfeito? Lado direito. Basicamente, pegar essa matriz e multiplicar aqui. A gente vai ter do lado direito esses três elementos aqui, quer dizer, esse, somado com esse cara aqui, né? Multiplicados. E eu posso também fazer, veja, eu posso fazer o pensamento ao contrário, invertido. Veja, inicialmente eu não tenho nenhum valor atualizado. Então, se eu calculo 1, eu preciso do 2, do 3 e do 4. Sim? Quando eu estou no segundo, o 1 eu já
utilizo do outro local, do outro já atualizado. O 2 eu não sei quem é, por isso eu vou utilizar o valor atual. O 4 também não. Quando eu passo para o 3, eu utilizo o 1 e o 2 já atualizados. Vejam que o 1 e o 2 estão aqui, ó. Então eles não podem estar aqui. E quando eu vou calcular a quarta componente, eu só utilizo as 3 anteriores já atualizadas. E é por isso que não tem ninguém aqui. Todos estão do lado esquerdo da minha conta. E eu posso representar isso aqui a partir de um somatório. Para todo j maior do que 1, eu vou ter isso aqui. Para todo j maior que 2, eu vou ter isso aqui. Para todo j maior que 3, eu vou ter isso aqui. Recomendo que você faça isso. Como j só pode estar entre 1 e 4, porque 4 é a maior dimensão possível, e 1 é o menor número possível inteiro positivo, que é justamente o índice aqui nosso, a gente vai ter isso aqui. Então, se nós juntarmos tudo, o lado esquerdo, o lado direito, nós juntarmos isso aqui, a gente vai ter passando, né? Como esses caras aqui são conhecidos, esses somatórios, eu passo eles para o lado direito. Veja, esses ficam, esses vão para o lado direito, ó. Tá vendo? Aqui não tem nada. Aí, ó. Então, aqui são as contribuições dos elementos que já estão do própria iteração e aqui da próxima iteração. Aqui eu só tenho da iteração atual, anterior, e aqui eu só tenho iteração, eu só tenho contribuição da atual iteração, no sentido que todos os outros 3 valores já foram atualizados. Né? E daí eu vou dividir aqui pelo elemento da diagonal e pronto. Eu vou ter justamente a nossa iteração aqui. Eu tenho uma parte para j maior do que 1, uma parte para j menor que 1, maior que 2, menor que 2, maior que 3, menor que 3 e por aí vai. Essa parte é na própria iteração, essa parte na nova iteração. Quer dizer, justamente os valores que estão sendo atualizados. Agora, um desses elementos aqui vai ser 0. Veja, tem como j ser menor do que 1? Não, né? Então isso aqui é 0. Mas eu coloco, porque eu estou querendo escrever o caso geral, né? Eu vou colocar o caso, esse somatório, mesmo que a contribuição dele não exista, justamente porque eu consigo escrever o caso geral aqui. Da mesma forma, tem como um j ser maior do que 4, quer dizer, uma coluna ser maior que 4? Veja, nossa matriz é 4 por 4. É impossível que a coluna j seja maior do que 4. Portanto, isso aqui não tem elemento nenhum. Essa contribuição é 0. Né? Por isso que eu coloquei esses comentários aqui. Certo? Agora, para um caso geral, uma matriz geral, né? A e J, que é a matriz N por N, para um vetor B e uma solução dessa forma aqui, eu vou ter que a nossa iteração de Gauss-Seidel, componente I, vai ter este formato aqui. Um pouco feio, bastante feio na verdade, muitos índices, mas é importante para vocês, especialmente os que estão cursando ou não cursaram ainda as disciplinas de otimização obrigatórias e, obviamente, as eletivas, se familiarizar com isso aqui. Né? E na aula prática, a gente vai implementar esses somatóriozinhos aqui. Certo? Então, somatório 1, somatório 2, a gente vai fazer essas continhas aqui, trabalhando com estruturas de repetição. Ok? Certo? E deixa-me só colocar um destaque aqui. Essa é a iteração de Gauss-Seidel. Ok?
ok? E nós temos um teorema de convergência, que é igualzinho ao outro, só que para o outro método. Quer dizer, se a nossa matriz, a gente tiver um sistema linear, onde a nossa matriz é estritamente, diagonalmente dominante, então essa iteração aqui, ela vai produzir aproximações que vão tender à solução exata do sistema, independente da nossa aproximação inicial x0, certo? E agora, uma comparação entre os dois métodos, né? Os nossos dois critérios aqui que nós tivemos. Então, critério 1, os dois métodos. Critério 2, os dois métodos. Então, veja. Veja como o Gauss-Seidel se comporta melhor. Ele produz uma norma de resíduo muito menor. Nesse caso aqui, metade. Aqui, menos que a metade. Aqui, muito menos que a metade. À medida que a gente vai crescendo o número de iterações. O método de Gauss-Jacob, a gente tem, né, inicialmente, como a solução é a mesma, a gente vai ter o mesmo resultado. Mas veja como vai diminuindo aqui, ó, o Gauss-Seidel se comparado ao Jacob. Ok? Veja como diminui, ó, menos da metade, muito menos que a metade aqui. Né? E voltando à pergunta, qual critério é o mais estrito entre este e este? Este aqui é o mais estrito, porque veja, o mesmo número de iterações produz um resíduo pequeno, mas ainda maior do que o mesmo método com outro critério. Então veja, esse aqui produz uma tolerância menor. Né? Se eu utilizasse a tolerância para esse método aqui, possivelmente ele ia parar primeiro com esse critério, antes de parar com esse aqui. Certo? E, por fim, né, se nós tivéssemos essa mesma tolerância que eu usei para o método de Gauss-Jacob, eu precisaria de 6 iterações para esse critério aqui, para ter, né, esse critério aqui, e 9 iterações para o segundo critério. Veja que eu precisei de 19 iterações para o método. Perdão, é o contrário. Este critério 1 é o critério do lado direito. Então, é o contrário. Então, eu precisei de 9 iterações com esse critério aqui para poder obter uma precisão, né, um erro menor, uma norma do erro menor do que 10 a menos 4. E com o método, né, com o outro critério, esse aqui, com 6 iterações apenas eu já consegui. Compara 6 iterações com 16, 9 com 19. Quer dizer, de fato, o método de Gauss-Jacob, o método de Gauss-Seidel, ele vai apresentar quase sempre resultados mais precisos, com menos iterações, porque as operações são mais caras de fazer, né? Porque a gente tem que levar em conta um somatório aqui, um somatório aqui, né? Esse sistema aqui ele é maior, né, do lado esquerdo, mas o que você paga é que cada iteração, apesar de ser mais cara, produz melhores resultados. E como tarefa, partindo do exemplo, eu vou pedir para que você obtenha as seguintes aproximações. Para Jacob, você precisa mostrar que a nossa aproximação, a quarta aproximação vai ser essa aqui, do Gauss-Seidel, essa aqui. Se você quiser calcular o resíduo, pode calcular, mas como é esse caso aqui, a gente vai poder calcular o resíduo desses dois aqui e compara qual que é melhor. Né? E na lista 1 nós temos a seção 2.8, que é dedicada a esses dois métodos de Gauss, de Jacob e de Gauss-Seidel. Ok? Então é isso, esse é o final da aula. Obrigado, até a próxima.